eu tô falando agora um pouquinho, Cíntia, de como a gente lida com as paixões e tô dando o exemplo da paciência, né? Que vem da ira, né? E uma seguidora me perguntou como é que eu fazia para ser paciente, sobretudo nesses momentos, né? Então, assim, primeiro, não reprimir, né? Tentar canalizar as paixões. Segundo, congelamento temporário, né? Parar e não tomar decisões no momento em que as paixões estão a todo vapor. Terceiro, pensar por que eu estou sentindo isso. E sabe que esse pensar tem me ajudado muito, porque muitas vezes eu percebo que o meu sentimento, a minha impaciência, ela tá vindo e não está relacionada, por exemplo, ao meu filho. Está relacionada a uma outra circunstância. Está relacionado a que eu tinha, por exemplo, um planejamento e eu não consegui cumprir. Ou que naquele dia eu não tô bem, eu tô com dor de cabeça. Ou que naquele dia tá dando tudo errado. Porque acontece, né? Tem dia que dá tudo errado. E aí a gente consegue fazer aquele momento de consciência e mudar de atitude, né? Todas as virtudes que nós queremos alcançar, a paciência, por exemplo, gente, é no gerúndio. No gerúndio. Como se tem paciência? Tendo, sendo paciente. É assim que a gente consegue aprender, né, uma virtude. É exercitando essa virtude. Então nós vamos cair e levantar várias vezes, mas nós vamos conseguir. Né? Vai chegar um momento que nós vamos conseguir. Eu me lembro uma vez que eu estava dando um curso para voluntárias e a minha mãe foi me visitar nesse curso. E uma das voluntárias virou para mim e falou assim: Nossa, mas ela é tão paciente. Minha mãe olhou para mim assim: A Miriene, paciente. E eu, mãe, não estraga, né? Ela tá dizendo que eu sou paciente, então fica quietinha, né? Mas por quê? Porque eu de natural não sou, né? Então é uma coisa assim que foi uma coisa que eu realmente me propus e hoje eu vejo os frutos no meu. Eu acho que se eu tivesse sido mãe há 15 anos atrás seria um desastre, entendeu? Eu não conseguiria ter paciência que eu tenho hoje com o Davi. A outra coisa que ajuda muito também, gente, é a empatia. É você se colocar no lugar do outro. É você entender por que o outro está tendo aquela atitude. Com os filhos e com o marido, a gente precisa fazer muito isso, né? Se eu me coloco no lugar do Davi e tento entender por que naquele momento ele está tendo aquela atitude, me coloco na cabecinha dele, de um menininho de quase 4 anos, acho que foi você, né, Marcela, que me perguntou da paciência. Se eu me coloco no lugar dele e consigo entender que ele está entediado, ou ele quer trocar de atividade, ou ele quer chamar atenção, a única coisa que ele precisa é de um olho no olho, um carinho, é muito mais fácil você viver a paciência. Porque aí você vai entender o que está acontecendo com ele. Né? Ou às vezes até com o marido, né? Porque o marido também às vezes precisa de um pouquinho de paciência. Outra coisa que me ajudou muito, né, muito mesmo, é aprender a não ser tão perfeccionista. Porque o perfeccionismo muitas vezes nos leva a ser impacientes. Né? Gente, eu estou dando o exemplo da paciência porque foi o que me perguntaram essa semana, né? Mas isso tentem aplicar. Eu estou dizendo para vocês como eu destrinchei, né, a questão da paciência, como eu compreendi como eu poderia viver isso, para que vocês consigam destrinchar em outros momentos da vida de vocês. E eu acho assim que essa pergunta foi muito pertinente ao momento que nós estamos passando, que a maioria das mães está meio desesperada, sem saber o que fazer com as crianças em casa, né? Também o perfeccionismo, deixar o perfeccionismo de lado, isso também nos ajuda a ser mais pacientes. Outra coisa, gente, organização e previsão. Eu sei, pode parecer que eu dou volta sempre no mesmo assunto, né? Organização e previsão, gente, pra mim, não é. Às vezes eu fico assim, poxa, gente, o pessoal acha que eu falo muito de organização porque eu sou organizada e gosto de falar de organização. Eu não sou personal organizer. Eu só entendi que a organização e a previsão, e você saber o que vai acontecer, você ter uma rotina, ajuda em quase tudo. É tipo assim, o fundamento de muitas virtudes. Nos ajuda a ser uma mulher mais completa, mais serena, mais centrada. E a questão da paciência é isso, né? Eu me lembro que teve um dia que eu estava indo pro colégio com o Davi explicar sobre perfeccionismo. Então vamos voltar um pouquinho no perfeccionismo. Eu, de natural,
por personalidade, eu sou mega perfeccionista. Eu quero que tudo saia assim, sabe? Exatamente como eu planejei. E eu planejo. E eu planejo muito bem planejado. Então, é, é muito decepcionante para mim quando as coisas saem daquilo ali, porque elas saíram do meu controle. Né? Então eu compreendi que a vida ela não é perfeita. Né? Eu compreendi com muita... na base de muita pancada, né? Que a gente não consegue essa perfeição absoluta em tudo. Então, quando você entende que você não vai conseguir a perfeição absoluta em tudo e que você precisa buscar o melhor possível em tudo, isso me ajudou muito a viver muito mais serena. Mas foram anos, tá, Isa? Foram anos que eu tive que trabalhar isso em mim e compreender, e demorou a cair a ficha, e foi assim uma espécie de libertação, né? Eu busco fazer tudo da melhor maneira possível, sim. Eu busco que a minha cama esteja assim perfeitamente esticada desde o começo do dia, sim. Mas se meu filho chegar no meu quarto, pular em cima da minha cama e enrugar a minha cama todinha, eu não vou brigar com ele por causa disso. Ele é uma criança. Ele só estava feliz e entrou no quarto para me dar uma notícia e subiu na minha cama e deu um pulo. Eu vou falar para ele, filho, não é para pular na cama da mamãe, a cama da mamãe já estava arrumada. Vou ensinar ele a puxar e pronto. Né? É mais ou menos nesse sentido. Não sei se eu expliquei, mas assim, até o perfeccionismo na questão da organização, né? Por exemplo, eu gosto das roupas dobradas de um jeito, né? Quando eu tinha faxineira, eu podia, de certa maneira, exigir dela que ela dobrasse daquele jeito e ensinar para ela. Mas agora eu não tenho mais faxineira. Muitas vezes é meu marido que recolhe a roupa, dobra e guarda. E ele não dobra exatamente como eu gosto. Não tudo. Algumas coisas ele já aprendeu. Mas eu não vou perder a paciência com ele, eu não vou brigar com ele, eu não vou arrumar... né? E nem vou tirar dele essa disposição que ele tem de fazer essa parte só porque eu quero que seja do jeito que eu quero. Né? Então, o perfeccionismo, às vezes, ele pode nos atrapalhar em muitas virtudes. Uma delas é a paciência, que a gente pode perder a paciência, sobretudo com os filhos, né? Porque eles não fazem exatamente do jeito que a gente quer. Né? Agora eu tenho feito... Gente, eu não sei que horas são, eu espero que eu não perca a live aqui. Com os filhos, o que acontece? Com o Davi, por exemplo, né? Muitas vezes eu preparo aquela atividade super bem feita e tal, e ele vai lá e faz tudo errado. Porque ele não tem paciência, porque ele não entendeu, porque ele ainda não tem capacidade de fazer aquela atividade. Então eu tenho duas opções. Eu vou berrar com ele, vou gritar e vou ficar brava e não vou fazer mais. Ou eu vou tentar entender por que ele fez isso. Entendeu? Ah, que bom. Eu vou tentar entender por que ele fez isso. Aí... Ih, gente, desculpa, comi cabelo. Aí o que aconteceu esses dias, né? Eu percebi que o Davi, quando a gente ia fazer alguma atividade de pintar, né, de colorir, ele começava de repente a rabiscar tudo. Eu até coloquei um vídeo desses nos stories, né? E aí eu comecei a pensar, pô, aí dá vontade de você não fazer mais, né? Você fala, pô, você fez tudo bonitinho, você explicou a atividade, você foi lá, né? E aí ele vai lá e estraga tudo. Aí eu fiquei pensando, por que ele faz isso? Porque o Davi, é impaciente e ele é perfeccionista. Mamãe, né? Pegou da mamãe. Então, quando ele não consegue fazer uma coisa, ele faz gracinha, né? Então ele começou a rabiscar de qualquer jeito, né? Ah, tá, vou falar. Aí ele faz de qualquer jeito e rabisca assim, porque ele fica com raiva. Então aí eu entendi que eu tinha que dizer para ele que não tinha problema ele sair um pouquinho da linha, porque ele estava aprendendo. E aí ele começou a fazer direito. Agora ele está pintando cada vez melhor. Mas isso, imagina, se no primeiro dia eu tivesse desistido, tivesse perdido a paciência com ele, já era, né? Eu ia contar do dia que eu estava levando ele na escola, porque eu estava falando da previsão e da rotina e do horário, né? Teve um dia que eu me atrasei, mas eu me atrasei porque eu não vivi a rotina direito da manhã. Eu estava sozinha com ele, o Ivo estava viajando a trabalho. Bem-vinda, Thaís.
O Ivo estava viajando a trabalho, eu estava sozinha com o Davi, eu não vivi bem a rotina, então a gente saiu atrasado. O Davi não tem relógio, ele não sabe a hora, quem sabe sou eu. E aí, na hora de entrar no carro, ele começou a fazer gracinha e não queria sentar na cadeirinha. E aí me deu vontade, assim, de bater nele. E aí naquele dia eu gritei com ele, falei assim, nós estamos atrasados, vem sentar na cadeirinha, não sei o quê. E depois eu parei e pensei, caramba, ele não tem culpa nenhuma. A culpada sou eu. Eu perdi a paciência, aí eu entendi a causa da minha impaciência. A causa da minha impaciência é que eu estava atrasada. Mas ele não tinha culpa e eu estava descontando nele. Então essas coisas ajudam muito a gente a manter a calma, manter a paciência com as crianças e manter a paciência também com os outros, né, ao nosso redor. Contar até 10, eu já falei pra vocês. Respirar fundo também ajuda muito, né? E outra coisa, gente. Aí não é só pra paciência não, tá? Sentimentos e emoções em geral. Comer bem, dormir bem e fazer exercício físico. São 3 coisas, assim, um tripé para que você consiga ter autodomínio. A pessoa que não está bem alimentada, que está com fome, né? Que não está descansada, quer dizer, está com sono, está cansada, vai ficar mais irritada, vai ficar mais estressada, vai ficar menos capaz de ter autocontrole. E a pessoa que não faz exercício físico, quer dizer, ela não tem uma válvula de escape, ela é mais propensa a se deixar levar pelas emoções, pelas paixões e pelos sentimentos. Então, tentem incluir isso. Eu sei que é difícil. É muito difícil na nossa rotina agora, com as crianças em casa. Eu fico imaginando como é que faz esse povo que faz homeschooling. Ainda é um mistério para mim. Porque, realmente, quando eu tô o tempo todo com o Davi em casa, eu tenho mais dificuldade de fazer esse tipo de coisa, né? Por exemplo, um exercício físico. Mas hoje, por exemplo, vou deixar salvo assim, Marcele. Hoje, por exemplo, eu fiz exercício físico com o Davi na sala. A gente colocou o vídeo da professora Anaíses, que eu já coloquei várias vezes para vocês. Vou colocar para vocês nos stories, que eu acho que eu não compartilhei ainda. Coloquei o vídeo dela ali e eu precisava muito fazer exercício. E ela fez um vídeo para grávidas também. E aí nós dois fizemos juntos ali, foi muito divertido, né? E foi um momento de descontração, foi um momento de união entre nós dois, né? Mas então assim, vamos buscar meios para que nós possamos ter tudo isso, né? Então, só para fechar tudo, sentimentos, emoções e paixões não são nem mocinhos, nem bandidos. Depende de como você vai lidar com eles. E como você lida com eles, você consegue neutralizar eles, você consegue não sentir? Não. Você consegue viver apesar deles, sabendo colocar nome a cada coisa, entendendo se você está tendo uma emoção, se você está tendo um sentimento, se você está tendo uma paixão, e tentando colocar a cabecinha para funcionar e tomando uma decisão. Nem sempre é fácil, tem dia que eles passam a perna na gente, sim, mas é um exercício que vale a pena. Vale a pena porque a gente vai ter uma vida com muito mais paz, muito mais tranquilidade, muito mais serenidade, vai ter mais harmonia na nossa família, muito menos briga, a gente não vai ficar sabe, complicando a vida à toa. A vida fica mais simples quando a gente aprende a harmonizar toda a nossa personalidade e a ter esse autodomínio. E foi por isso que eu quis fazer esse curso para vocês. Eu espero que essas lives tenham ajudado vocês. Gostaria que mais gente tivesse participado. Eu sei que esse é um horário assim muito disputado, né? Mas eu espero que os vídeos que estão no IGTV e também no YouTube tenham ajudado vocês. Se vocês tiverem dúvidas, muito do que eu falei aqui hoje foi graças a uma pergunta que eu recebi, né, sobre a paciência. Se vocês tiverem mais perguntas, alguma emoção, alguma paixão, algum sentimento que vocês ainda não sabem como lidar com eles, deixem para mim, podem me mandar por direct e isso vai gerar mais conteúdo para que possa ajudar vocês a terem esse autodomínio, esse autocontrole e entender, gente, que de vez em quando vai sair dos eixos, né? Mas o importante não é a gente não sair, é a gente sempre voltar. E a gente sempre acreditar que a gente pode ser melhor e que nós podemos ter uma personalidade madura, equilibrada e que isso vai ser muito bom para nós e para os nossos filhos. E claro, o maridão vai agradecer também, né?